Olá, meu querido e minha querida, sejam bem-vindos à nossa aula de administração de recursos materiais e patrimoniais. Hoje a gente vai estar falando sobre o tópico movimentação de materiais. Essa é a primeira aula de 3, espero que você goste do assunto, que você possa aprender, deixando seu comentário lá no YouTube, caso você ache que faltou alguma coisa, ou dando seu like, se tiver tudo correto. Bom, começando então aí pela introdução, né? Para que a matéria-prima possa transformar-se ou ser beneficiada, pelo menos um dos 3 elementos básicos de produção, homem, máquina ou material, deve movimentar-se. Se não ocorrer essa movimentação, não se pode pensar em termos de processo produtivo. A movimentação e o transporte de material são classificados de acordo com a atividade funcional a que se destina. Então, qual é essa classificação, professor? A gente fala. Pode ser granel, que abrange os métodos e equipamentos de transporte usados desde a extração até o armazenamento de toda espécie de materiais a granéis, incluindo gases, líquidos, sólidos, minérios, leite, né, que também é granel, tá? Você pega lá o leite, né, você pode fracionar de várias formas. Então, isso tudo aí é a classificação granel. Temos cargas unitárias, basicamente trata-se de cargas contidas em um recipiente de paredes rígidas ou individuais ligadas entre si, formando um todo único do ponto de vista de manipulação. Temos também embalagem, é o conjunto de técnicas usadas no projeto, seleção e utilização de recipientes para o transporte de produtos em processo e produtos acabados. Temos ainda também o armazenamento, que compreende o recebimento, empilhamento ou colocação em prateleiras ou em suportes especiais, assim como expedição de cargas de qualquer forma. E em qualquer fase do processamento de um produto ou na distribuição do mesmo. Temos ainda as vias de transportes, que abrange o estudo de carregamento, definição ou modal do transporte, desembarque e transferência de qualquer tipo de materiais nos terminais de vias de transporte, ou seja, portos, rodovias e rodovias. Temos ainda a análise de dados. Então, nessa área estão contidos todos os aspectos analíticos da movimentação de materiais, tais como levantamento das rotas de transporte, disposição física do equipamento, organização, treinamento, segurança, manutenção, padronização, análise de custos e outras técnicas para o desenvolvimento de um sistema eficiente de movimentação de materiais. Então, você vê que quando a gente fala de movimentação de materiais, a gente faz uma grande, uma enorme interface com a logística. Para você que já estudou logística, isso é perfeito, porque fica mais fácil o entendimento quando a gente está falando sobre movimentação. Redução dos custos. Então, através da redução dos custos de inventário, utilização mais vantajosa do espaço disponível e aumento de produtividade, são os meios aí para a gente poder reduzir custos. E aí existem para isso algumas possibilidades. Possibilidade de redução de custos de mão de obra. A utilização dos equipamentos de manuseio vai implicar na substituição da mão de obra braçal pelos meios mecânicos, liberando-os para outros tipos mais nobres dentro da empresa. Serviços esses que vão exigir menos esforço físico do homem. E aí, só um paralelo, né? Existe a distribuição onde tem maquinário mais que o homem trabalha, e existe outros que são totalmente automatizados, né? O trabalho do homem se restringe a colocar numa esteira e o computador define para onde vai, juntamente com seus robôs. Redução dos custos de materiais. Com o melhor acondicionamento e um transporte mais racional, o custo de perdas durante a armazenagem e transporte é reduzido. Redução dos custos em despesas gerais, racionalizando os processos de transporte e estoque, também caem os custos de despesas gerais, pois fica muito mais fácil manter os locais limpos, evitando risco de acidente pessoal e sinistro. Então você vê, tem forma de se reduzir custos, né? Então, recapitulando, a redução de custo de mão de obra, pode reduzir os custos de materiais e os custos de despesas gerais. Toda empresa hoje em dia está buscando a redução de custo de tudo que ela puder. Isso aí já se apresentou grandes ganhos competitivos no mercado. Bom, outra coisa que uma movimentação de materiais pode trazer é o aumento da capacidade produtiva. Em termos de eficiência, esses são efeitos de avaliação de sistemas de movimentação de materiais. Aumento de produção, aumento da capacidade de armazenagem e melhor distribuição de armazenagem. Quais são os efeitos, então, do aumento da capacidade produtiva? Você tem um aumento de produção, só é possível com a intensificação do fornecimento da matéria-prima, que, por sua vez, é conseguido com a introdução de métodos de armazenagem e transporte que permitam
maior rapidez na chegada dos materiais até a linha de produção. Aumento da capacidade de armazenagem. Os equipamentos para empilhar permitem explorar o máximo da altura de edifícios, aumentando assim a capacidade de estocagem. Permitem também um melhor acondicionamento, contribuindo para o aumento do espaço. Melhor distribuição de armazenagem. Com a utilização de dispositivos para formação de cargas unitárias, é possível montar um sistema de armazenagem muito mais bem organizado, com a aplicação de pallets, corredores, estantes e endereçamentos. Bom, melhores condições de trabalho também é possível pela movimentação de materiais. A melhoria introduzida no processo de produção pelo sistema de movimentação de cargas reflete também nas melhores condições para as pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, que condições vai possibilitar uma maior segurança desse pessoal que está lá trabalhando, né, com os dispositivos destinados a cargas, né, utilizadas e aplicação de equipamentos de manuseio. Você imagina você carregar um monte de caixa, hoje em dia vem tudo no pallet, você coloca a empilhadeira e você leva. Então, né, você está lá acondicionado dentro da empilhadeira, elas têm base de segurança, fica mais fácil. Redução de fadiga, maior conforto para o pessoal, né? Quem nunca viu uma imagem lá daqueles estivadores jogando aqueles sacos? E hoje em dia o guindaste puxa já tudo dentro de grandes bags, né? Que facilitem muito a movimentação de materiais, estão reduzindo muito a fadiga do trabalhador. Tem também uma melhor distribuição. Então a distribuição, como uma atividade global, que se inicia na preparação do produto e termina no usuário final, é grandemente melhorado com a racionalização dos sistemas de manuseios. Quais racionalizações são essas? Você tem melhoria na circulação, então com a criação de corredores bem definidos e com endereçamento fácil e equipamentos eficientes, a circulação das mercadorias dentro de uma fábrica é sensivelmente melhorada. Tem ainda a localização estratégica do almoxarifado dentro lá da sua empresa, onde é que ele vai ficar. A aplicação de sistemas de manuseio torna viável a criação de pontos de armazenagem em vários locais distantes da fábrica e que estejam colocados estrategicamente próximos aos pontos consumidores. Temos ainda a melhoria de serviços ao usuário. Estando as mercadorias muito mais próximas dos centros consumidores, a chegada até o usuário torna-se mais rápida, com menos riscos de deteriorização ou quebra e menor custo, ou seja, o consumidor pode adquirir as mercadorias em melhor estado e por melhores preços. Temos ainda maior disponibilidade. Então, da mesma forma, haverá sempre maior disponibilidade de produtos em cada região. Quando você melhora a distribuição, né, você coloca mais pontos. Eu estava ouvindo, né, um representante da Magalu, né, falando que para aumentar a rapidez, né, o que eles estão fazendo? Cada loja virou um almoxarifado, um depósito. Então todas as lojas têm isso. Quando o cliente compra, né, na internet, a loja mais próxima que manda para o cliente. Então isso facilita muito a rapidez da entrega. Agora, a gente tem algumas leis de movimentação. Para que o sistema de movimentação de materiais seja eficiente, existem certas leis que, dentro das possibilidades, devem ser levadas em consideração. Quais são essas leis, então? Primeiro, obediência ao fluxo das operações. Dispõe a trajetória dos materiais de forma que a mesma seja a sequência de operações, ou seja, utilize sempre, dentro do possível, o arranjo tipo linear. Depois a gente tem a mínima distância, reduz a distância de transporte pela eliminação de zigue-zagues no fluxo dos materiais. E para isso aí a gente já estudou um bocado de layout para saber como que fica mais fácil de fazer isso. Mínima manipulação, reduz a frequência de transporte manual. Então, quanto mais próximos, pela menor distância, você tem a redução dessa manipulação. O transporte mecânico custa menos que as operações manuais de carga e descarga, levantamento e armazenamento. Evite manipular os materiais tanto quanto possível ao longo do ciclo do processo. Segurança e satisfação. Leve sempre em conta a segurança dos operadores e do pessoal circulante quando selecionar os equipamentos de transporte de materiais. Padronização. Use equipamentos padronizados na medida do possível. O custo inicial é mais baixo, a manutenção é mais fácil e mais barata, e a utilização desse equipamento
é mais variado por ser mais flexível que os equipamentos especializados. Então você padroniza o equipamento e padroniza a carga, né, sempre que possível. E aí você sempre usa o mesmo equipamento, porque as cargas elas vêm sempre muito parecidas. Flexibilidade, né? Outra lei. O valor de determinado equipamento para o usuário é proporcional à sua flexibilidade. Isto é, capacidade de satisfazer ao transporte de vários tipos de carga, em condições variadas de trabalho. Temos também a máxima utilização do equipamento, como uma outra lei. Você tem que usar o equipamento o máximo possível. Mantenha o equipamento ocupado tanto quanto possível. Ou seja, tirando a parte de manutenção, o equipamento ele foi feito para operar o tempo todo. Máxima utilização da gravidade. Sempre que possível, deixe a gravidade fazer o trabalho para você. Existe aí, né, algumas coisas que a gente coloca em cima e a partir do momento que você vai tirando as partes de baixo, a gravidade vai fazendo vai usando a lei da própria gravidade. Então use a gravidade sempre que possível. Pequenos trechos motorizados de transportadores podem levar a carga de uma altura conveniente para suprir trechos de longo transporte por gravidade. Máxima utilização do espaço disponível. Use o espaço vertical sempre que possível. Empilhe cargas e utilize suportes especiais para isso. Lógico, né? O espaço geralmente é 1 metro quadrado que se cobra, mas ninguém fala da altura, né? Então sempre que você puder usar a altura, você vai estar economizando até no espaço do seu galpão. Método alternativo. Faça uma previsão de um período alternativo de movimentação em caso de falha do meio principal de transporte. É fazer aquela contingência caso o meio principal dê algum problema. Essa alternativa pode ser bem menos eficiente que o processo principal, mas pode ser de grande valor em casos de emergência para não parar a sua operação. Temos ainda o menor custo total. Selecione equipamentos com base em custos totais e não somente com custo inicial, custo operacional ou de manutenção. Então a gente fala assim, a manutenção é tão baratinha, mas bebe que é uma beleza. Então consome muita energia, então, né, você tem que olhar o custo total. O equipamento escolhido deve ser aquele que apresenta o menor custo total para uma vida razoável e uma taxa de retorno de investimento adequada. Bom, bem rapidinho então, essa foi a nossa primeira parte sobre movimentação de materiais. Lembrando que ainda tem mais 2 aulas. Fique ligado, não deixe de acompanhar. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.